Imagine esta cena. Oxford, 2 de fevereiro de 1948. Uma segunda-feira fria, cinzenta. O clube socrático está simplesmente abarrotado. Mais de 100 pessoas se espremem em uma sala. Estudantes sentados no chão, professores de pé, encostados nas paredes. E por quê? Porque todos estão ali para testemunhar o que ficou conhecido como o debate do século. De um lado, o gigante C.S. Lewis, o ex-ateu que se tornou o defensor mais eloquente do cristianismo na Inglaterra. Um autor de best-sellers, professor brilhante de Oxford, a voz que guiou milhões de pessoas pela rádio BBC durante a guerra. Alguns o chamavam de o apologista mais formidável do século XX. Ele era uma verdadeira celebridade intelectual. Do outro lado, uma desafiante inesperada, Elizabeth Anscombe. Com apenas 33 anos, ela já era considerada uma das mentes filosóficas mais afiadas da Europa. Uma católica devota, aluna do lendário Ludwig Wittgenstein, e conhecida por seu intelecto absolutamente implacável. O tema do debate era explosivo. O terceiro capítulo do livro de Lewis, Milagres. Mais especificamente, seu argumento de que o naturalismo, a crença de que só existe o mundo material, sem deuses ou milagres, era uma ideia que se autodestruía logicamente. Lewis estava confiante. Afinal, esse argumento já havia convencido inúmeros céticos. Ele o havia usado em suas palestras na BBC e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo por causa dele. Mas Lewis não fazia ideia do que estava prestes a acontecer naquela noite. Quando Anscombe se levantou, não houve rodeios. Com a precisão de um cirurgião, ela começou a desmontar o argumento de Lewis, peça por peça. Com uma voz firme, ela disse: Professor Lewis, o senhor usa a palavra causa de maneiras completamente diferentes em seu argumento. Às vezes, o senhor se refere à causa no sentido racional, uma razão que justifica uma crença. Outras vezes, o senhor usa a palavra causa no sentido físico, como um evento que produz outro. O senhor está confundindo os dois conceitos. Lewis tentou responder, mas Anscombe continuou sem piedade. Quando o senhor diz que um pensamento é causado por processos cerebrais, isso não significa que o pensamento não possa ser verdadeiro. Um cálculo matemático é causado por neurônios disparando no cérebro, mas isso não torna a matemática falsa. O senhor está cometendo um erro básico de lógica. A sala ficou em silêncio absoluto. Lewis, normalmente tão eloquente, tão rápido com as palavras, parecia perdido. Anscombe atacou cada ponto. Ela expôs ambiguidades que Lewis não havia percebido, suposições que ele havia feito sem questionar. Seu ataque foi gentil, mas absolutamente devastador. Seu argumento, ela concluiu, simplesmente não prova o que o senhor afirma que prova. Lewis tentou se defender, reformulou suas ideias, tentou esclarecer. Mas todos na sala podiam ver, ele estava em apuros, e pela primeira vez em décadas, C.S. Lewis estava perdendo um debate. Publicamente. Quando tudo terminou, houve aplausos educados, mas o ar estava pesado de constrangimento. Os alunos de Lewis o olhavam com preocupação. Seus oponentes mal conseguiam esconder os sorrisos de satisfação. O gigante havia sido derrubado. Mas o que aconteceu depois é o que torna essa história verdadeiramente notável. Lewis voltou para seus aposentos naquela noite completamente destruído. Seu amigo e biógrafo, George Sayer, descreveu-o como profundamente perturbado, até mesmo deprimido. Nas semanas seguintes, amigos relataram algo que nunca tinham visto. C.S. Lewis estava abalado. Alguns diziam que ele parecia atormentado. Um colega disse que ele estava em profunda angústia intelectual. E por que tanto sofrimento? Não era apenas orgulho ferido. Lewis havia dedicado anos de sua vida a defender a fé cristã. Ele havia escrito livros, guiado milhares de pessoas. E agora,
Uma jovem filósofa havia exposto uma falha fundamental em seu argumento mais importante. E se ele estivesse errado? E se ele estivesse enganando a si mesmo e a todos os seus leitores? Mas então, C.S. Lewis fez algo extraordinário. Algo que poucos intelectuais ou qualquer pessoa tem a coragem de fazer. Ele admitiu que estava errado, não em privado, não com desculpas ou meias palavras. Ele admitiu seu erro publicamente e completamente. Lewis reescreveu todo o 3º capítulo de Milagres para a próxima edição do livro. Ele corrigiu os erros que Enscombe havia apontado. Fortaleceu seus argumentos onde eles eram fracos e abandonou os pontos que não podia defender. E ele fez mais. Ele agradeceu a ela. Em cartas a amigos, Lewis escreveu: "Aquilo foi a coisa mais importante que já me aconteceu desde a minha conversão." Ele chamou o debate de uma humilhação extremamente útil. Anos depois, ao revisar Milagres, ele escreveu no prefácio: "Sou muito grato à senhorita Enscombe por ter me corrigido. Pense nisso por um momento. O homem que milhões viam como o maior defensor intelectual da fé cristã estava agradecendo publicamente a mulher que o havia humilhado em um debate." E a história fica ainda melhor. Lewis e Enscombe se tornaram amigos. Eles debatiam regularmente no clube socrático. Ela o desafiava constantemente, e ele adorava isso. Em vez de evitar a pessoa que o derrotou, Lewis a procurava. Em vez de ressentimento, havia um profundo respeito mútuo. Enscombe diria mais tarde: Lewis tinha uma qualidade rara entre intelectuais. Ele realmente queria saber se estava certo ou errado. A maioria das pessoas inteligentes quer apenas provar que está certa. Lewis queria a verdade, mesmo que isso significasse estar errado. E há uma reviravolta final. Aquela noite terrível de 1948. Aquela humilhação pública. Aquele momento em que Lewis sentiu que todo o seu trabalho havia sido demolido. Ele transformou tudo isso em algo muito maior. Porque foi depois desse debate que Lewis escreveu suas obras mais maduras, mais profundas e mais honestas. Foi depois disso que ele escreveu Os 4 Amores e Cartas a Malcolm. Foi depois de ser intelectualmente quebrado que ele se tornou ainda mais poderoso como escritor. Lewis percebeu algo crucial. Ser inteligente não significa nunca estar errado. Significa ter a humildade de admitir quando você está. Ele escreveu em seu diário: "A humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo e mais na verdade." E a maior ironia de todas, o argumento de Lewis, mesmo com as falhas que Enscombe apontou, continua a ser influente até hoje. Filósofos ainda debatem os pontos levantados naquela noite. E a versão revisada que Lewis escreveu, a que ele corrigiu depois de ser humilhado, é considerada muito mais forte e mais robusta que a original. Enscombe o tornou um pensador melhor ao destruir seu argumento. E Lewis foi sábio o suficiente para perceber isso. Hoje, quando estudantes de filosofia estudam aquele debate, eles aprendem 2 lições. Eles aprendem sobre lógica e argumentação com Elizabeth Enscombe. Mas aprendem algo ainda mais importante com C.S. Lewis. Aprendem que a verdadeira inteligência não está em nunca errar. Está em como você responde quando erra. Aprendem que a verdadeira força intelectual não é ter todas as respostas, mas ter a coragem de mudar de ideia quando confrontado com a verdade. E aprendem que você pode ser profundamente humilhado e sair disso mais forte, mais sábio e com mais integridade. C.S. Lewis era brilhante, sem dúvida. Mas sua verdadeira genialidade não estava apenas em sua inteligência. Estava em sua humildade. E essa é uma lição que pode mudar qualquer vida. Porque todos nós, em algum momento, estaremos errados sobre algo importante. A questão não é se você vai errar. A questão é, quando você descobrir que está errado, você terá a coragem de admitir? Ou o seu ego será maior que a sua busca pela verdade?
Lewis respondeu a essa pergunta naquela noite fria de fevereiro em Oxford, e a sua resposta o tornou imortal. Se você gostou dessa história sobre humildade, verdade e crescimento, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.